Nesse ponto sobre a igreja luterana, movimento luterano, quero falar um pouquinho mais contando a história desse luterano chamado Thomas Muster. Ele era um teólogo católico, viveu de 1489 a 1525 e vai entrar para a história como um homem reformado, revolucionário e, para alguns, anabatista. Ele não era anabatista, ele era um luterano reformado. Em 1514 teve contato com Lutero e com algumas ideias reformistas. Münster era pregador da paróquia de Zwickau e começou a divulgar as ideias de Lutero. Münster concluiu que a igreja sempre esteve ao lado dos ricos e assim começou a divergir de Lutero, sendo afastado da paróquia em 1521. Vamos lembrar também que Lutero, ele na verdade ele nunca saiu da Igreja Católica. A Igreja Católica que vai expulsá-lo em 1521, ou seja, ano que vem vai estar fazendo 500 anos que a Igreja Católica expulsou Lutero. Tá bom? Porque Lutero, na verdade, ele nunca saiu da Igreja Católica. Ele acreditava que deveria mudar, tá bom? E lá em 1517, ele ainda defendia um monte de doutrinas católicas, entre elas o purgatório. Münster fundou um movimento chamado Aliança de Alsted. Começou com 30 membros que logo se tornaram 500. Então, como ele defendia esse fim do controle sobre a terra, como a Igreja Católica exercia tudo, e como a Igreja Luterana vai continuar exercendo, ele vai ganhar adeptos. Em 1524, crescia na Alemanha os chamados plebeus, normalmente formados de camponeses. Eles iniciaram uma série de protestos e iniciaram um levante. Em 1525, a revolta se espalhou por todo o país. Aqui vai começar um problema. Por quê? Esse luterano ele vai ser chamado de anabatista, mas como eu disse, ele era luterano. Ele não era anabatista, porque os anabatistas, eles não pegavam em armas para se defender. Os anabatistas diziam, olha, cristão não pega em arma. Cristão morre, mas não pega em arma para se defender. Já esses luteranos, que também negavam o batismo infantil, né, o que eles vão fazer? Eles vão pegar em arma para se defender. Ok? Os antecedentes desta revolta nos ajudam a entender o que acontecerá com Münster. A revolta dos camponeses teve início com os seguidores de John Hus, que viveu de 1369 a 1415. John Hus vivia na região da Boêmia, né, que pertence à Alemanha, e ele foi queimado pela Igreja Católica exatamente por se opor a algumas doutrinas católicas. Depois que ele foi queimado, os seus seguidores continuaram defendendo os seus ideais e acaba que esses homens também, eles vão fazer parte daqueles que em algum momento vão pegar em arma para se defender. Está errado pegar em arma para se defender, mas também eu, por exemplo, não descarto que nos dias de hoje, se surgir uma perseguição no Brasil, terão cristãos que irão para o local de morte, orando até pelos seus assassinos, como os anabatistas faziam. Eles eram levados para o local de morte pelos reformados e eles cantavam louvores a Deus e oravam pelos reformados para tentar convertê-los, né? Porém, eu tenho que reconhecer que se houver essa perseguição no Brasil, vai ter grupos aí hoje que são chamados de cristãos, que eles vão pegar em arma, vão partir para o quebra-quebra, né? Por quê? Nem todo que diz Senhor, Senhor, de fato segue as doutrinas bíblicas. A pregação de Hus contra a riqueza da Igreja Católica agradou a classe mais pobre da Alemanha, que era formada de camponeses, e desagradou a cúpula católica, que acabou por matá-lo na fogueira. Os seguidores de Hus enviaram um documento chamado Protesto Boemorum, em setembro de 1415, ou seja, 102 anos antes de Lutero, onde condenavam de forma veemente a condenação de Hus. Vamos lembrar que Hus, naquele ano de 1415, ele foi morto na fogueira como herege. Ele não tinha nada de herege. Tá bom?
mas a Igreja Católica vai matá-lo. E vamos lembrar também que esse Thomas Muster, Lutero, ele não vai, vamos dizer, lutar sozinho contra esse povo, não. Ele vai formar um exército junto com os católicos. Isso mesmo, vai ter um exército católico e um exército luterano que juntos vão destruir esse Thomas Muster, porque eles diziam, esse homem, ele é muito nocivo a todos nós. Né? Então, para ver como Lutero era, né, infelizmente, um assassino em todos os sentidos. Hus havia conquistado seguidores que organizaram revoltas por mais direitos dos pobres. Entre 1420 e 1434 aconteceram as guerras hussitas, que acabou com vitória dos camponeses. Eu coloquei vitória porque acaba que eles conseguiram mais direitos, né? Mas essa guerra física, essas revoltas, não são atitudes cristãs, são atitudes até justas. Os camponeses mereciam, ok? Mas os cristãos, eles não pegam em armas mesmo para defender uma causa justa como essa. Nesse período, a Igreja Católica contava com duas autoridades, o Papa e o imperador do Sacro Império Romano. Então eu coloco sacro como, entre aspas, porque não tem nada de santo, né? Que nesse momento se tratava de um imperador, né, que governou de 1358 a 1437. Esse imperador enviou um documento de ameaça informando que afogaria todos os seguidores de Hus e de Wycliffe. De Wycliffe eles não vão conseguir, né? Porque Wycliffe ele era inglês e a rainha da Inglaterra não facilitou para o Papa matar Hus e nem para perseguir os seus seguidores. Entre 1493 e 1517 ocorreu na Alemanha o movimento Bund. Bund era um tipo de sapato usado pelos camponeses, uma botina, né? Existe aqui no Brasil uma lenda que eles falam assim, os botinas, por causa das pessoas do interior que usam botina, quem trabalha na roça usa botina, então o significado era os botinas, que se tratava de revolta de camponeses contra a opressão dos senhores feudais. Ou seja, essa guerra de Thomas Muster, esse seguidor de Lutero, era uma guerra que já vinha há muito tempo, há pelo menos um século na Alemanha. E não era guerra de anabatistas. E John Hus, vamos lembrar, ele não era um anabatista, ele era um católico que discordou de algumas doutrinas católicas, foi morto. Seus seguidores, que eram uma espécie de catolicismo, eles falavam, olha, temos que pegar em arma e partir para a batalha. Concluindo, Muster era um luterano que negou também o batismo infantil, mas nunca fez parte da igreja anabatista. Seus seguidores foram chamados de anabatistas, mas não o eram de fato. A maior prova está no fato dos anabatistas serem pacifistas, nunca pegarem armas para se defenderem, muito menos para atacar. Então, o que aconteceu com Thomas Muster, primeiro é importante nós identificarmos que ele não era um anabatista, ele era um luterano. E ele era um herdeiro de uma guerra de camponeses, de protestos que já vinha há mais de 100 anos, desde John Hus, que esses protestos vinham acontecendo, e em alguns momentos os camponeses conseguiram, né, serem atendidos nos seus direitos, em outros momentos eles foram simplesmente exterminados.